Oi, pessoal, boa noite. Muito frio aí? Não, aqui tá um frio danado, viu? Hoje sextou, mas sextou dentro de casa porque tá muito frio. E com esse frio, eu pelo menos gosto de ficar quietinha debaixo do meu cobertor e não inventar muita coisa, não. Bom, mas eu preciso dar uma palavrinha aqui sobre a situação dos ônibus, porque a gente está nessa movimentação, né, desde o início do ano, que a gente está nessa mobilização em torno da questão da deficiência, né, do serviço das linhas alimentadoras, né, muitos bairros, as linhas alimentadoras estão muito deficientes, os horários não estão sendo suficientes para atender a população, né, sobretudo as pessoas que têm dificuldade de mobilidade urbana. Então, a gente tem a situação, assim, de ônibus alimentadores, né, as linhas alimentadoras no domingo, no sábado, geralmente não tem ônibus, na maioria dos bairros não tem ônibus nos finais de semana. Às vezes os horários das linhas alimentadoras, tem bairros que as linhas alimentadoras, o último ônibus é às 8 horas da noite. E a gente está nessa mobilização, a gente foi em vários órgãos, a gente foi à prefeitura, nós fomos à Câmara dos Vereadores, apresentamos uma denúncia, né? Inclusive a gente já contatamos, né, o presidente da Câmara dos Vereadores, presidente da Câmara dos Vereadores, não, o presidente da Comissão de Transporte, né, o senhor André Leite, inclusive ele ficou de dar um retorno para a gente, apresentar um relatório sobre a situação, mas a gente ainda não recebeu esse relatório, mas ele prometeu de nos passar um relatório da situação dos ônibus, inclusive estamos aguardando, né, esse relatório para ele falar o que foi encaminhado a partir da Câmara dos Vereadores. A gente foi ao órgão administrador, o órgão fiscalizador do transporte metropolitano, que é a CEINFRA, né, que é um órgão dentro lá do centro administrativo do governo do estado, que fiscaliza essa prestação de serviço, né, que os ônibus fazem à população. É a CEINFRA que faz fiscalização. A gente foi numa reunião com o diretor da CEINFRA, na época o Fábio, né, e ele falou que a gente precisava, além de apresentar abaixo-assinado para pedir melhoria do transporte, a gente também precisa de apresentar quais as propostas de horários que a gente tem, né? Então, a gente a gente precisa fazer uma conversa com a comunidade. Na verdade, o órgão gerenciador deveria ter uma equipe, né? Porque ele foi falar, deveria ter uma equipe para fazer esse estudo junto às comunidades, para saber quais os horários que tem mais demanda de ônibus, quais os horários em que as pessoas utilizam mais o ônibus para eles poderem montar na grade horária. Só que, segundo ele, não tem pessoal para fazer esse serviço. Então, ele diz que é preciso que a própria comunidade, né, que as próprias pessoas que utilizam as linhas de ônibus façam essa mobilização, né, e essa conversa para propor novos horários para as linhas de ônibus. E ele diz que cada usuário, né, cada grupo de usuários de cada linha de ônibus precisam se reunir e apresentar esse ofício, né, ao órgão CEINFRA, solicitando novos horários. Então, cada comunidade tem que fazer o seu, cada linha de ônibus tem que reunir e fazer o seu. Amanhã a gente vai fazer a nossa reunião aqui do São Cosme, em que a gente vai solicitar novos horários para a nossa linha de ônibus. A nossa linha de ônibus aqui é o 4355, a nossa linha alimentadora, que leva até o MOV. E aqui a gente sabe que a gente não tem ônibus no domingo, não tem linha alimentadora no domingo, né, que passa no bairro. Os horários durante o dia também são escassos, né? Então, baseado na grade horária que a gente tem, que não é suficiente, a gente vai fazer uma conversa com o pessoal da associação comunitária, o pessoal da comissão de transporte, e propor novos horários para que a CEINFRA solicite a implantação de novos horários pela empresa que presta serviço, porque afinal a gente paga passagem, né? Você paga passagem do seu bairro até a estação do móvel, e da estação do móvel até o centro da cidade. Né? Então não faz sentido você não ter você ter um móvel que te leva até o centro, mas você não tem a limitadora, né, que te leva até a estação do móvel. Então, assim, a gente está fazendo esse movimento de fazer, a gente vai fazer essa solicitação, né, baseado na sugestão das pessoas que participaram da reunião, a gente vai fazer uma solicitação
E segundo ele, que depois que faz a solicitação é implantada uma linha provisória, onde vai haver uma avaliação do uso, né, dessa linha, e depois se mantém, né, de acordo com o uso. Então, a gente precisa realmente da participação das pessoas, né, as pessoas participarem dessas sugestões, né, a gente vai fazer o do São Cosme amanhã. O pessoal lá do Azteca e do Londrina já estão se mobilizando para fazer o deles, né? Algumas pessoas do Palmital já me procuraram, pediram formulário, né? Para poder fazer essa solicitação de novos horários. No Palmital tem linhas lá que o último horário é 8 horas da noite, né? Não tem no menor cabimento. O último ônibus é 8 horas da noite, sendo que tem muita gente que sai do serviço 10 horas da noite, sai do serviço 9 horas da noite, lá no centro da cidade. Como é que vai chegar aqui o último ônibus da linha alimentadora vai ser 20 horas, né? Então, assim, é uma série de problemas que a gente tem na situação dos ônibus, e para resolver, realmente, a gente precisa participar, a gente precisa olhar ali o que está posto administrativamente, né? E onde que a gente tem que ir, com quem que a gente tem que conversar, e isso é, acima de tudo, uma luta política também, né? E a luta política, ela se faz a partir de participação. Esse ano a gente vai ter eleições, espero que esse assunto seja colocado na pauta, né? A gente precisa colocar esse assunto na pauta no debate eleitoral, né? Em que o governo atual de Minas precisa ser questionado por que, né, que sucateou tanto a fiscalização, né, porque o transporte público municipal, intramunicipal, ele é prestado por empresas, né, a maioria dos transportes são prestados por empresas, mas essa empresa precisa ter uma fiscalização e não tem uma fiscalização, não tem um gerenciamento, né, e o povo fica à mercê disso, né? Com isso, péssimo serviço, né? As pessoas sendo oneradas, tendo que tirar dinheiro do próprio bolso, né? Então, além dessa movimentação, a gente tem orientado as pessoas a ligarem para a ouvidoria, né? O telefone 162, reclamando, registrando a reclamação de quando o ônibus não cumpre horário, né? Então, assim, tem uma série de medidas que a gente pode tomar no sentido de exigir o nosso direito, né? Então, tanto a nível administrativo quanto a nível político. Amanhã a gente vai fazer essa mobilização para a gente solicitar novos horários para a nossa linha de ônibus 4355. As pessoas de outros bairros que alguns já estão fazendo as suas reuniões, se quiserem vir participar e fazer também o preenchimento do formulário aqui junto, né, também será bem-vindo, e a gente também vai poder ajudar a orientar quem esteja com dificuldade, né, caso alguém esteja com dificuldade de fazer essa organização. No mais, eu solicito a vocês, né, quem tiver interesse, pode conversar com a gente nos comentários, ou procurar também conversar no privado, para poder participar do movimento Cadê o Ônibus? Que a gente tem um grupo no WhatsApp, né? E a gente também tem uma página no Facebook, em que a gente está fazendo essa conversa, fazendo essa movimentação. Então, convido a todos vocês para deixar o contato nos comentários, ou puxar a conversa no privado, para a gente poder engajar e conseguir, né, que mais pessoas participem e que mais pessoas acompanhem essa situação dos ônibus, que é gravíssima e afeta toda a sociedade. Então, muito obrigada, boa noite, e eu aguardo quem puder amanhã às 14 horas aqui na nossa associação comunitária do bairro São Cosme. Um abraço.